Sejam bem-vindos ao 5º episódio do Excellence Cast. Muito bem-vindos. Estamos muito felizes de mais uma vez trazer um convidado muito especial aqui. E hoje nós vamos falar sobre gestão eficiente começa com saúde eficiente. E um convidado assim que eu admiro há muitos anos, é amigo meu, é amigo nosso, né? E vou te falar com toda sinceridade, um dos melhores gestores que eu conheço aqui do estado. É pesado hoje aqui, hein? Nossa, aqui tem muito ensinamento. Seja muito bem-vindo, Ítalo Castro. Prazer, meu amigo, te receber. Bom demais, Carol, Fernando. Fico feliz de poder participar deste podcast, poder contribuir, mas o mais importante, a gente poder aprender também. Porque nós somos eternos aprendizes, né? Então, quero contribuir um pouquinho. É modéstia sua falar que eu sou um dos melhores gestores, mas a gente vem podendo contribuir um pouco à sociedade, movimentando um pouco a economia e ajudando o próximo a poder crescer. Então a gente quer transmitir um pouco de conhecimento, mas tenha certeza, estou aqui para aprender. E ele fala isso com toda propriedade, viu? Quando ele fala em ajudar o próximo a crescer, eu vou falar o currículo dele aqui, vocês vão entender do que eu estou falando. Tá? Então, o Ítalo Oliveira Castro, advogado, especialista em direito civil, processo civil e gestão de negócios. Gestor administrativo e financeiro do Espaço Clínico Marista, que é uma clínica voltada para a área da saúde. Fica na Coronel Eugênio Jardim, no setor Marista, aqui perto de vocês, inclusive. Pertinho aqui. Passa lá direto. Clínica fantástica, de multiprofissionais lá, odontologia e tudo mais. Diretor administrativo e financeiro do Centro Universitário Unifazam, uma das melhores universidades do país. Essa aí é fantástica, já conheço. Referência, nota 5 no MEC, praticamente em todos os cursos, né? Em termos institucionais também, nota 5. Hoje a gente consegue, inclusive, faz parte do SEMESG, do Sindicato das Mantenedoras, até poder contribuir com as outras instituições. Então a associação vem se fortalecendo e a gente podendo, igual agora, compartilhar conhecimento, práticas no dia a dia para a gente melhorar a educação, que é um processo contínuo, é um dia a dia, não faz de um dia para o outro, inclusive. E quando eu falo que ele é gestor de verdade, eu só falei de 2 instituições, tem mais, tá? Membro, diretor e tesoureiro do Sindicato das Mantenedoras, né? E diretor da Faculdade Integra. Ele é um dos proprietários, fundadores e diretor da Faculdade Integra, que é uma das maiores faculdades do estado de Goiás, não é isso? Em termos de proporção de cursos, quando a gente compara, por exemplo, a quantidade de cursos e quantidade de alunos, está entre as maiores. Então vocês já viram que o papo aqui vai ser fantástico. Nós estamos falando de um gestor que atua em 3 frentes. Área da saúde, uma clínica fantástica aqui no Marista. Área de educação, Unifazam, uma das maiores faculdades, melhores faculdades, nota 5 no MEC aí. Integra, uma faculdade em Caldas Novas fantástico, levou o conhecimento que antes era vindo só aqui em Goiânia para buscar, né? Teve que levar para o interior. Inclusive, hoje tem alunos que não só de Goiânia, mas de outras cidades vão para o interior. Não é o que acontecia antigamente, que os alunos vinham para Goiânia para poder estudar. Então a gente importa também alunos de grandes cidades. Isso tá de parabéns por levar esse conhecimento aos alunos do interior de qualidade, né? Até porque facilita muito, inclusive, o custo para o aluno, né? Então, um custo é morar em Goiânia, outro custo é morar no interior de Goiás. Com certeza, e a questão da capacitação, né? Você chega ali, com um tempo, o serviço público ou privado, ele vai melhorando, a qualidade no atendimento, né? Seja técnico ou de pessoas, ele vai melhorando ali naquela região onde a faculdade está inserida. Então, isso é bom para a região. Perfeito. E eu não poderia deixar de comentar também que é casado com a Mariela, né? E pai de 3 filhos lindos, 2 homens e uma menina, né? E muito família, empreendedor e tem muita coisa para ensinar pra gente aqui. Vamos? Bora. Bora começar? Vamos aprender um pouco. Vamos. Fala pra mim, mano. Começa com ele. Vamos começar assim. Bom, você é casado com uma amiga minha de adolescência, que eu amo de paixão. Ela tá até aqui, mas ela não quis vir. Falei que era pra ela ter vindo, mas no próximo a gente vai fazer com ela. Conta um pouco pra gente de onde você veio, onde você cresceu. Primeiro o seguinte, a minha principal função hoje é ser pai e valorizar a família. Então tudo que eu sou hoje, eu devo à minha esposa e aos meus filhos, porque eles são os que me dão força para poder
fazer minhas atividades extrafamiliar. Então, e começando, esse é o meu fim, né? Mas o meu começo lá em 83, nasci em 83, uma década que não tinha telefone celular, não tinha computador, a tecnologia ainda estava engateando, inteligência artificial muito menos, né? Então a gente passou por toda essa transformação, fiz a minha formação em Direito. Engraçado que hoje eu não atuo literalmente no direito, apesar que a carteirinha do OAB desde 2006 eu pago todo ano para a gente poder valorizar, né, a profissão, mas o direito me traz segurança nas minhas ações no dia a dia, nas minhas decisões, encurta processo, eu leio o contrato com maior facilidade, então isso me ajuda no dia a dia. E agregado a isso, a formação em gestão empresarial, gestão de negócios. Mas como é que iniciou a minha formação lá atrás? Meu pai, com alguns problemas na área jurídica, isso me encantou e me incentivou a poder entender mais o que ele estava passando na época. Então você já começou sendo empreendedor, na verdade, Isso. Porque tinha um problema para resolver, e você disse, eu preciso resolver isso. E eu fui colocado, fui posto ali para poder entender o processo e melhorar, até mesmo por conta da tolerância, da paciência, né, daquele processo, que hoje um dos problemas é uma morosidade judicial, né, da justiça, mas isso com o tempo fui aprendendo um pouco sobre direito, mas o que me encantou mesmo foi a gestão. Lá na clínica odontológica, por exemplo, Espaço Clínico, meu pai na época me colocou lá com 18 anos, na verdade, em casa, pais trabalhadores, né? Meu pai e minha mãe sempre trabalhando, meu pai professor e engenheiro eletricista, trabalhava o dia todo na antiga Telegoiás, né, sistema Telebrás, e à noite era professor. Então eu aprendi assim, aprendi que nós temos que trabalhar e ser multifuncional, multiprofissional. Isso é importante que assim, os pais são espelhos para os filhos, né? Isso a gente fala muito isso, então tem que o exemplo arrasta, né, Ito? Com certeza. E eles sempre me colocaram numa situação de controle das coisas. Então nunca era, por exemplo, eu ia no McDonald's, na época, custava R$ 9,90, 30 anos atrás. Ele me colocava R$ 9,90 na mão para eu fazer gestão desse valor e eu ia lá e fazia a compra, né? Degustava o McDonald's, que hoje é uma das coisas que eu limito. Vamos falar sobre isso também. Mas é interessante porque eu utilizo muito isso hoje para mim. Então, no controle financeiro, né? Você quer sobressair em alguma coisa, você tem que trabalhar sempre, ganhar mais a lucratividade, mas também ao mesmo tempo trabalhar custo. Então, nas duas extremidades, diminuir custo e aumentar a lucratividade. E meu pai, minha mãe sempre colocou isso pra gente. Então a gente nunca viveu numa situação de esbanjar, né? De ter sempre as coisas que são medianas. Então na simplicidade, por mais que eles eram sempre muito assim, eles sempre foram trabalhadores, ganharam bem, né? Mas sempre naquela vida não deixava de equilíbrio, faltar nada, nunca. Porém também não se esbanjava. Isso, né? Então hoje são alguns exemplos que a gente traz para hoje. Quando você fala em exemplo arrasta, é o que a gente tem que fazer, porque não adianta a gente adotar uma política se a gente não faz ela. Perfeito. Mesma coisa dentro da empresa, na gestão. Então, como que eu quero que o colaborador faça algo que eu não faço? Perfeito. Então, a gente tem que dar exemplo, seja nas mídias sociais. Eu quero que o meu colaborador ele publique mais o que a gente vem fazendo. Mas como é que eu exijo dele publicar se eu não publico? Perfeito. Então, a gente tenta no dia a dia. Quero falar também sobre o esporte, o que me traz, né? Os benefícios que me trazem, não só fisiológicos, mas em termos de rotina, disciplina, hábito, né? Perfeito. Que reflete na religião, reflete dentro de casa, reflete na educação dos meus filhos, em tudo que eu faço. Perfeito. No hábito de ler livro,
Então, isso tudo o esporte ele me traz. Ele te ajuda, né? Falando em esporte aí, quando foi que você começou a praticar esporte, Nick? Na verdade, Você lembra disso? eu acho que nasci na barriga da minha mãe eu já Você já jogava praticou? bola. A gente dessa Mas- época de 80 pra trás, a gente já nascia jogando bola, né? Jogava bola na rua. Eu joguei bola na Alameda das Rosas, aqui em Goiânia, setor oeste, onde hoje você não faz isso Não mais. passa, né? Pra você atravessar, você tem que Já é levar difícil. 40 minutos. Então, eu sempre tive o hábito, sempre gostei muito do esporte. E sempre me trouxe satisfação. No entanto que, na pandemia, uma época difícil que todos nós passamos, o que eu fiz? Eu fui escrever, eu falei assim, não, vou escrever uma página aqui, o que o esporte ele interfere na minha vida, no meu dia a dia. Aí quando eu fui ver, escrevi 70 folhas, Nossa. 70 páginas, né? Bacana. Sobre o que o esporte ele traz para minha vida. Então, e é engraçado que quando perguntam para mim, e os filhos, né? São agitados, gostam de esporte, né? Mas a gente tem que criar essa cultura dentro de casa, na boa alimentação, no esporte, seja no tratamento familiar, na gestão de pessoas. Então, quando a gente traz isso para dentro de casa, com hábito, com condicionamento no dia a dia, isso vira uma cultura e isso impregna. Então, se falar assim, seus filhos fazem também, naturalmente eles vão fazer, porque é isso que a gente faz, né? É justamente isso que a gente ia perguntar para você aqui. Eu te acompanho nas redes sociais, né? Sou seu fã aí, e a gente acaba vendo que incentiva os meninos a correr na esteira, a fazer esportes. Como é que é isso? Quando começou isso? Como é que você descobriu isso? Não, eu preciso fazer os meninos terem disciplina no esporte aqui. Além de ser uma coisa natural minha, que eu adoro, né? Eu sempre falei, eu preciso ser exemplo para meus filhos. E eu fazer o que eu falo. Perfeito. Eu falar e vou fazer, né? Perfeito. Então, tudo, todos os dias, em termos de horário, as atividades, né? A disciplina, o hábito. E aí eles, naturalmente, eles falam, papai, quero andar de bicicleta. Aí eu tiro um tempo, por mais que eu rodei 100 km pedalando um dia, eu tiro um tempo para poder ir lá com eles. Lógico que isso não é um hábito e todos os dias eu vou fazer isso, porque eu vivo um momento diferente do deles, né? E eles vivem um momento diferente do meu. Mas eu tento ser exemplo nessa rotina do dia a dia, não só em relação ao esporte, né? Perfeito. Mas em tudo que a gente faz. Aqui no consultório, a gente lida muito com os pais que sempre têm essa dificuldade de inserir um esporte, uma alimentação mais saudável, e eu falo que é muita constância, né? Então, como eu conheço vocês bem antes, né? Então, a Mariela sempre teve mais disciplina, e ela ficava encantada com a sua disciplina, né? Com a sua constância, sempre ele sempre come certinho, ele sempre treina, ele sempre faz. E eu vejo que quando você muda esse ambiente, vocês dois têm um ambiente muito saudável, muito de disciplina, é mais fácil, não é tão fácil assim. Eu sou mãe, eu sei como é que é. Não é esse negócio, porque hoje em dia a gente lida na escola com todo mundo dando, e eles experimentam aquela besteira, e você fala, meu Deus, queria atrasar um pouco mais. Mas fica mais fácil, porque a gente sabe que o que ele vai ter aqui para comer é isso aqui, e eles vão ter que comer. Né? Então eu vejo que vocês dois levam muito isso para dentro de casa, né? O ambiente de vocês Isso é é muito saudável. importante que você está falando, que a responsabilidade da alimentação dentro de casa é dos pais. Os filhos ainda não têm autonomia Acaba para assim, decidir. Né? sendo mais da mãe do que do pai. É difícil falar isso hoje em Sobrou pra dia, gente, tá vendo? mas a mãe é que tem que estar ali, ó. Na mesa eu tento falar, Fernando, fala pra comer a cenoura, fala pra colocar isso aqui, porque o pai acaba Isso é verdade. dispersando ali O naquele... que seria de nós sem elas, né? Com certeza. Complementa e muito, né? Mas é interessante que, dá um exemplo prático, eu sempre tomei refrigerante, né? Nunca tive o hábito de tomar muito, mas eu sempre tomei refrigerante e certo dia meu filho falou, pai, você fala que faz mal, por que você toma? Eu falei, toma, né? Toma. Então é o seguinte, e aí eu pensei comigo, falei, eu vou ter que parar de tomar refrigerante. E aí foi por dois aspectos, pelo desafio de parar de tomar o refrigerante e por outro desafio que é mostrar para o meu filho que ele está certo e com razão e eu teria que parar o refrigerante. Então,
algumas questões. E essa troca é interessante, porque também a gente não consegue fazer, e nem deve, muitas vezes, fazer a ferro e fogo, né? Porque quando a gente fala do esporte, a gente está lidando com esporte amador. É para te trazer qualidade de vida, para você, isso, prazer para você praticar as outras atividades que você pratica. Então você não ganha dinheiro com aquilo. Mas até interessante que a Mariela, naturalmente, eu não iria falar, mas isso eu pensei na época. Ela está participando do Rosário, inclusive com o Frei Gilson, né? Todos nós, viu? Todos nós. Acorda às 4 horas da manhã. É isso. E aí eu peguei e até falei para ela ter noção, uma dificuldade dela. Como ela não tinha essa rotina das 4 da manhã, mas um pouco mais tarde, eu falei para ela, veja bem, eu fiquei 5 anos acordando de segunda a segunda às 4 horas da manhã. E com ritmo, às vezes, rodando 1.000, 1.500 quilômetros por semana. Nossa. Mas é um aspecto que eu falo para ela que é interessante, que o esporte, o fácil é a gente ficar na zona de conforto. É a gente não ter que fazer nada, seja na vida. E quando eu falo isso, no esporte, na religião, na vida com as pessoas, no trabalho, porque isso reflete, não tem jeito de você ser disciplinado no esporte e não ser disciplinado dentro da clínica, né, no trabalho. Então, tem que trazer isso. Aí eu comentei com ela, falei assim, fiquei 5 anos fazendo isso. E hoje, não é que eu dou o privilégio, mas por questões até de estratégia, o que acontecia muito? Olha, tanto que é engraçado. Como o triatlete exige uma prova, ela é longa, né? Você vai pegar aí 4 horas, 5 horas, quando você fala no full, que é o maior, então você vai falar 8, 9, 10 horas de prova o dia todo, você está condicionado às questões climáticas. Então, quando você treina às 4 horas da manhã, é muito confortável, porque a temperatura amena, fresquinho, tranquilo. Então, hoje, por exemplo, alguns perguntam, você é doido, por que você treina meio-dia? E eu falo também, né, é engraçado, porque meio-dia a sensação térmica é 40 graus, né, dependendo da época do ano. E eu falo muito que a questão da atividade física, o bom não é você fazer atividade ou o exercício físico, são diferentes, mas numa condição que você está ali bem. Acostumado, né? Não ir bem. O bom do exercício físico, você tem que se desafiar, porque você não acorda todo dia bem. É você se desafiar a fazer quando você não está predisposto ali. A diferença está nessa chave aí. Isso. É o limite ali. Não, hoje eu não quero ir, vai. Isso. E quando a gente faz um paralelo para isso, numa atividade no dia a dia, quando a gente lida com pessoas, seja na gestão privada, seja na gestão pública, ou em qualquer meio que você está, na relação com os amigos, é você trabalhar a diversidade. Que aí quando a gente traz isso para dentro de sala de aula, com os alunos, a gente trabalhar essas habilidades híbridas, né? Que eles conseguem resolver problemas, seja ele qual for, em qual área for. Então, não é a especialidade. Por que hoje a mulher ela se sobressai muito e por mérito próprio? Porque ela é muito facetada realmente. Ela trabalha, ela cuida dos filhos, saúde, cuida do marido, estética, que cuida do marido, principalmente do marido, de nós. Esteticamente ela tem que dedicar mais tempo. Então, e aí, o que o mercado exige? Essa dinâmica. Justamente. Então, você fazer muitas coisas ao mesmo tempo. E o homem, como é que ele foi preparado? Culturalmente, a gente foi adaptado na história. É fazer aquilo, focar e fazer só aquilo. Então, hoje, para nós, é uma dificuldade onde a gente aprende com as mulheres e aprende com o mercado de uma forma impositiva, onde você tem que estar atento a tudo, né? Participar de muita coisa, você está exposto. Isso que você falou é fundamental. Na verdade, hoje, o bom profissional, né? Você é um formador de profissionais lá, ele não é aquele que é muito especializado, mas é aquele que tem a capacidade de se adaptar melhor. Não é isso? Então, poder de adaptação, poder de mudança, se a pessoa tiver muita dificuldade na mudança e o mundo está mudando rapidamente, ele com certeza vai ter uma dificuldade muito maior no mercado de trabalho. Não é Com isso? certeza. Ele trabalhar esses problemas, ele trabalhar a mudança,
A questão da zona de conforto, eu acho que a gente nem deve falar isso mais, porque a gente tem que estar desconfortável, querendo aprender, querendo novos desafios todos os dias. E quando você traz para o esporte, eu quero melhorar a clínica e eu quero superar aquele tempo. Perfeito. Então você faz uma relação em tudo que você faz. E o esporte é muito fácil porque não que é fácil, fácil para mim, né? Fácil para você, mas assim, 8 horas por dia. Mas contigo. como é um desafio, porque você começa, a sua autoestima melhora, né? Você está conseguindo desafiar ali todos os dias, seja com 1 minuto a mais na corrida, a menos na corrida. Então você começa a ver o seu corpo mudando, não questão estética, você dorme melhor, você se alimenta melhor, você trabalha os problemas com mais tolerância. Então, o esporte, na verdade, ele já ajuda muito. Ele tem que estar na vida das pessoas. Eu sei que é difícil para as pessoas iniciarem, mas elas têm que entender que depois de iniciar se torna simples na vida delas e isso traz uma transformação. Perfeito. Algo que a gente fala, pontua muito aqui, é que assim, a maior gestão que as pessoas têm que cuidar é da saúde. Eu vejo que você sobressai e alguns empresários de sucesso sobressaem por conta disso. Eu acho que eles focam bem na saúde, têm essa constância, têm essa disciplina. E quando você consegue ter essa disciplina com a saúde, que hoje em dia é tão difícil para as pessoas, né? Porque você fala, não, é fácil depois de um tempo e tal. E eu vejo a dificuldade delas, desde as crianças até os adultos. E como você tem essa disciplina, eu vejo que você consegue ter essa disciplina também na sua gestão, em tudo. E é algo que a gente sempre pontua, que o mais precioso mesmo é a gestão da sua saúde. E você coloca não só da sua saúde, como da sua família. E eu acredito que a sua esposa também coloca junto. Então eu vejo isso em vocês, um exemplo mesmo que a gente, né, tem que... Eu costumo fazer um círculo aqui, que é assim, são 3 círculos, tá? Eu não sei se você concorda com esses círculos aí. O primeiro círculo, que é o núcleo, eu costumo falar que é a saúde própria. O segundo círculo é a família. Então, primeiro você cuida da sua saúde para você poder cuidar da sua família. Depois que você cuida da sua família, você cuida dos seus negócios. Então, se você focar nisso, que primeiro você cuida da sua saúde para você ter poder de cuidar da sua família, para depois você ter poder de cuidar dos seus negócios, eu acho que as coisas fluem com mais facilidade. Você concorda com isso? Total. Eu vou te fazer um paralelo, vou te mostrar na prática como é que isso funciona. Quando, se Deus quiser, a gente nunca vai passar por isso, mas um acidente viário, de avião. Perfeito. Então lá em cima, quando as máscaras caem, como é que é o processo? Perfeito. Você coloca em você primeiro para ter o controle de toda a situação para depois colocar no próximo. Então primeiro você tem que estar bem com você mesmo. E isso eu até digo quando eu chego em casa, muitas vezes hoje eu controlo isso mais, né? Por conta de vários aspectos, inclusive por conta do exercício físico. Mas se trazer boas energias, você trazer uma energia boa para dentro de casa, isso você traz uma energia ruim, você vai influenciar. Então, primeiro você tem que estar bem, para depois você poder organizar ali, e independente do contexto que você está vivendo, seja entre amigos, seja na família, seja no profissional. Imagina você chegar no trabalho com cara feia, né, ou mal-humorado, que também todo mundo está suscetível a isso. Mas quanto mais você puder controlar isso, melhor. Nós vamos falar muito sobre isso aqui durante a nossa conversa, que é a energia parte de dentro para fora e não de fora para dentro. E quando você coloca você em primeiro lugar, depois você coloca a família, que é super importante, vamos falar sobre isso também. Por que eu falo família? Porque não adianta você ter rios de dinheiro se alguém na sua família não está legal. Se você está com filhos passando por problemas gravíssimos, se sua esposa está passando por problema, você pode ter o dinheiro do mundo, que você não vai conseguir. E muito pelo contrário, a chance de você ter um problema financeiro é muito maior, porque você vai começar a focar no problema de casa e vai esquecer dos outros problemas, não é isso? Com certeza. Vamos falar um pouquinho sobre gestão da saúde, então? Depois nós vamos voltar sobre a gestão, que eu gosto muito de falar sobre gestão aqui. Gestão, ele adora. Não, vamos bater papo aqui pra caramba. Vamos falar um pouquinho aqui assim, ó. Você é uma pessoa que se preocupa muito com a saúde, a gente já percebeu aqui, né? Se você fosse fazer alguns pilares para a saúde, assim, para você ter saúde, você precisa de pelo menos 3 pilares.
Que pilares seriam esses, Ítalo? Ou mais também. Pode. Na verdade, assim, eu acredito a questão da disciplina, a questão do sono, o alimento. Alimentação. Então, eu acredito que esses fatores é o que vai influenciar no seu dia a dia, além da disposição de poder fazer exercício físico, né, e praticar algum esporte. Então, eu acredito que isso eu acho que é o essencial. E como gestor... E cada um tem o seu perfil, né? Cada um tem sua situação. Tem gente que pode dormir menos, que está satisfeito. Tem gente que tem que dormir mais. Perfeito. E não adianta, a pessoa ela tem que dormir aquele tanto, tem que se alimentar bem. No entanto que nutricionista já teve caso que falou para mim, falou, Ítalo, você pode tomar coca por conta do sódio, porque eu perco muito. Então a coca ela vai suprir aquilo de imediato, lógico, numa situação, né, que você não tem como manter ali uma alimentação melhor e tudo mais. Mas então eu acredito que seja sono, né, alimentação. Perfeito. O sono é muito importante. Você tocar no E sono. algo que ele não falou, mas assim, gestor, o controle do estresse. Para as pessoas, normal. E o controle do estresse ali, para você que você aparente ser uma pessoa calma, tranquila. Como que você lida com isso? É tão engraçado porque quando eu vou fazer algum procedimento, eu já caí, por exemplo, quebrei a clavícula, alguns incidentes podem acontecer no meio do processo. Mas todos os médicos anestesistas, eles perguntam para mim, falam, Ítalo, você é esportista? Você é atleta? Mas por quê? Eu quero só fazer um paralelo, mas é interessante, meu coração ele tem a questão da musculatura. Mas até nisso, as notícias ruins, o problema quando você é posto, que às vezes é problema que chega para você de forma camuflada, mas tem problema que chega para você de imediato, bruto. Então você consegue trabalhar isso. Quando no começo do dia você faz exercício, a adrenalina já veio, você já gastou energia, então você consegue trabalhar isso no dia a dia durante a semana. No entanto que hoje é uma dependência minha. Se eu não faço exercício, isso inclusive é um efeito rebote, né? Ela me traz um estresse maior. Então isso eu já criei essa dependência, o corpo já criou essa dependência. Uma boa dependência. Com certeza. Uma coisa importante que você falou sobre o sono, que eu queria pontuar, é assim, as pessoas não sabem disso, mas é durante o sono que você consegue limpar as suas células. Imagine que toda vez que você produz muita energia dentro da sua célula, né, que é ela que produz energia, você gera alguns cinzas, que a gente fala, que seriam os radicais livres. Esses radicais livres são limpados da sua célula durante a noite. Sim. Se você não para com as células, é como se você tivesse uma fábrica que não para hora nenhuma para ser limpada. É onde é feita a recuperação. Então, se você não dorme, você acumula muitos radicais livres dentro da célula. E esses radicais livres dificultam a produção de novas energias. Ou seja, se você não dorme, a sua produção no outro dia vai ser pior. E se isso se acumula, as suas células vão ficar cada vez pior. É isso. Fernando, e é interessante, assim, o sono, mas a alimentação. Quando a gente traz alimentação, né? Alimentação antigamente, sem as orientações, e a medicina, com o tempo, ela veio para a gente poder evoluir, aumentar a expectativa de vida. E eu costumo falar o seguinte, que o exercício físico, muitas vezes, ele não vai dar para mim longevidade, mas ele vai dar qualidade de vida para mim. Eu espero que eu chegue aos 80 anos, eu possa ter uma morte súbita, mas eu chegue bem, eu dando conta de fazer as coisas, né? Mas uma coisa que eu quero pontuar para você aqui é o seguinte, você está no caminho certo para ter longevidade, viu? Porque assim, com qualidade, já existem estudos, o seguinte, quanto mais densidade muscular você tiver, e quando eu falo densidade muscular não quer dizer volume muscular, é densidade mesmo, é quanto número de fibras musculares, maior a sua longevidade e melhor a sua qualidade de vida. Olha só. E quando a gente fala de alimento, e falando de questão de longevidade, né, a qualidade de vida, a gente tem que entender, a população tem que entender que a medicina ela vem para nos ajudar. Então eu pratico os exercícios, apenas a prática do exercício físico, um bom sono, muitas vezes não vai me dar uma excelente qualidade de vida. Então hoje, por exemplo, eu faço todo um acompanhamento médico para ver como é que está a vitamina, como é que está o meu corpo reagindo o meu dia a dia, que pode interferir, seja ela fisiológica ou então
Mentalmente. Perfeito. Então, quando eu falo inclusive da saúde, a questão da psicologia, né, a questão da medicina nutritiva, então a nutrição, então isso tem que ser acompanhado no seu dia a dia. Perfeito. Para O você. que a gente pontua aqui direto. Então, faça seus exames, porque uma pessoa com deficiência nutricional, ela não emagrece, ela não recupera massa muscular, e pode estar sempre ligado à microbiota, depressão, e doenças neurais e tudo mais. Então, é uma bola de neve. Eu costumo fazer um paralelo disso para ficar mais visível para o pessoal que está nos assistindo, que a gente é como se fosse um carro. Se você coloca gasolina ruim, o seu motor não vai funcionar bem. Se você coloca uma gasolina boa, o seu motor vai ter uma eficiência melhor. O problema é que a maioria das vezes a gente coloca gasolina ruim durante muitos anos e de repente fala assim, agora eu vou mudar a chave, vou colocar uma gasolina ruim. Mas o seu motor já está estragado. Né? E aí então a gente precisa corrigir o motor, corrigir as juntas ali e continuar colocando gasolina boa, porque senão vai começar tudo de novo. O resto da vida. E outra questão importante que a gente não fala muito, mas por exemplo, eu tenho colesterol alto e eu tomo remédio já contínuo há 10 anos. Mas como que eu vejo isso? Um acompanhamento com médicos, né? E também é o seguinte, não necessariamente eu pratico os exercícios, eu vou ter tudo equilibrado. Então, quando a gente fala em alimentação, tem um fator genético. E, historicamente, a gente não vem tão saudável, né? Em termos de as heranças que a gente pegou. Então, isso está mudando. Eu espero que meus filhos não tenham esse problema por hábitos que eu comecei. Perfeito. Existem, inclusive nessa questão do colesterol, existem muitos paradigmas referente a isso e tudo mais. Depois a gente pode debater disso melhor, mas assim, colesterol alto não quer dizer que você vai ter problema cardiológico. O problema está mais na inflamação do que no poder do colesterol de entupir suas veias. Inclusive, hoje já tem trabalhos aí e tudo mais falando que o colesterol levemente aumentado, ele não vai te causar problema algum e às vezes a medicação para reduzir ele pode te causar problema. Então, mas depois a gente vai debater mais sobre isso. É exatamente isso que a gente faz aqui na clínica. A gente faz uma gestão da saúde, né? É isso que o Ítalo estava falando. Controle, é isso que ele estava falando. É bem o controle disso aí. Não adianta você pensar que tô treinando e tô comendo bem, que tá tudo certo, né, Ítalo? Não é bem por aí. Não. E tem que ter orientação de todos os profissionais. Então não pode, vou começar a correr hoje, né? Se não estiver preparado em relação à saúde do corpo, né? Isso vai gerar problema. É igual eu falo muito, meu pai, por exemplo, 74 anos, como é que ele vai iniciar uma corrida hoje, aos 74 anos? Isso é quase que impossível, né? Porque isso pode gerar mais problema para ele. Mesmo que seja uma caminhada, tem que se preparar ele tem que se preparar para isso, né? Ter um condicionamento para isso. Perfeito. E é igual a gente fala, assim como nas empresas precisa de ter gestão, e gestão, querendo ou não, é processo, metrificação, né? Então você tem que olhar sempre. A saúde é a mesma coisa. Não adianta você tomar ações se você não metrificar se essas ações estão gerando o resultado que você quer. Certo? Concorda comigo? Isso aí. Trazendo o esporte para a prática do dia a dia no trabalho. Sempre. Você falou aqui sobre alimentação, né, e tudo mais. Eu queria fazer uma pergunta para você, o seguinte: tem algum tipo de alimento que você hoje em dia evita usar? Na verdade, eu faço a lei da compensação. Então, por exemplo, o álcool, por exemplo, apesar que nunca foi um hábito meu, eu sempre tento evitar. Eu não vou tomar um vinho ou uma cerveja, o que for, qualquer hora. Então, eu tenho um hábito dia a dia, profissional, familiar, que isso até impede, às vezes, de eu e até mesmo dormir mais cedo, né? De eu manter uma vida dessa forma. Um comparativo que eu costumo falar com você, interrompendo rapidamente, é assim: se você ingere bebida alcoólica hoje para acordar amanhã de madrugada e fazer um treino, você vai ter um baixo rendimento, concorda? Total. Imagina isso no seu trabalho, se você precisa ter muita eficiência. É o mesmo comparativo. Você vai sentar, você vai ficar mais incomodado, você à frente do computador, né? Os efeitos que o álcool traz no dia a dia ali. Então, isso
a gente tem um hábito meu lá, então eu tento tirar, né, o hábito de não utilizar o álcool. Mas assim, durante a semana, de segunda a sexta, eu costumo manter uma alimentação toda regular. E não é porque eu quero, é porque eu gosto. Então eu gosto de fruta, eu gosto de verdura, de legume. Eu gosto de ter uma alimentação saudável, proteína. Então, inclusive, a carne é algo que eu evito vermelha, porque me faz mal. A sua digestão não é legal? Não. Então, assim, eu dou sempre prioridade pro frango, peixe, alguma coisa do tipo. Carne. Mas eu também não deixo fazer as coisas, porque também a gente não pode privar de tudo. Então chega final de semana, muitas vezes eu como algo a mais e tudo. Mas eu faço essa questão da compensação. Agora, quando eu estou, por exemplo, num ciclo de poder participar de uma prova, aí eu levo um pouco mais a rigor, né? A questão da inflamação do corpo, isso interfere, né, nos resultados. E para mim é uma interferência muito nítida. Por quê? 1 quilo para mim faz diferença. E eu percebo isso esteticamente. Eu não preciso nem subir na balança. Então isso interfere no dia a dia. Então eu tento manter bem regular. Mas eu não me privo das coisas, né? Apesar que, por exemplo, refrigerante, quando fala de alimentos, refrigerante, o açúcar, por exemplo, eu tento evitar e tudo. Você faz suplementação? Faço, assim, com as vitaminas quando precisa, whey protein, creatina. Creatina, fantástico. Mas eu sou a favor, eu trabalho quando eu faço um hemograma, né, completo e tudo, o que está faltando, eu suplemento. Então você vai sempre em cima do que realmente seu corpo está precisando. Isso. Perfeito. No entanto, que uma questão, eu estou com 42 anos, na época da pandemia eu sempre tenho uma rotina médica no cardiologista, sendo meu pai cardiopata, né? Então eu tento sempre manter esse controle. Então muitas vezes tem ano que de 6 em 6 meses eu vou lá e faço. Não é que seja problema psicológico, mas assim, noia, né? Mas realmente... Tem que olhar para ver se a máquina está funcionando. Isso, porque por conta das atividades físicas. Muito intenso. Então, eu costumo mais sim, refrigerante, o açúcar... o açúcar no café, né? Então algumas coisas eu tento tirar aí para poder evitar, né? Você pratica atividade física e uma das suas atividades físicas é o triatlo, né? Triatlo. Conta pra gente um pouquinho dessa rotina sua do triatlo, né? Porque triatlo, a gente pensa em triatlo aqui, o negócio, o bicho pega, né? Intenso, né? Então, como é que começou? Na verdade, eu sempre sou fã de esporte, seja qualquer modalidade, mas na época, com personal lá no prédio, na academia, 6 horas da manhã, sempre muito cedo, 5h30. E aí o profissional pegou e falou, que é amigo meu, ele falou assim, Ítalo, eu tô começando a treinar pro triatlo. A primeira coisa que eu falei para ele foi assim, cara, mas qual que é o seu tempo? Como é que você faz isso? Porque personal costuma ali nas extremidades, né? Ou se não trabalhar das 6 da manhã, ou quando é 5 até as 10 da noite. Eu falei, como é que você faz isso? Ele falou assim, não, Ito, surgiu um tempo, eu vou lá e faço. Aí eu peguei e falei para ele, né? Eu falei assim, cara, se você consegue, eu consigo. E como é que eu comecei fazendo? Eu comecei acordando. Eu sempre acordei muito cedo, né? Cedo assim, 6 horas da manhã, 5h50. Mas eu comecei tirando aos poucos. Então eu comecei a acordar às 5h30, comecei a acordar às 5, comecei a acordar às 4h50, 4h40, que quando você chega nesse momento, 10 minutos faz a diferença. E eu comecei a diminuir. Então hoje, no entanto que hoje eu não tenho dificuldade nenhuma, se for para poder acordar cedo e tudo. E o detalhe, eu não sinto que meu corpo, eu não fico com sono durante o dia. Perfeito. Então eu consegui equilibrar isso tudo. Perfeito. E o triatlon, a gente, quem não pratica o triatlon, né, acha que faz atividade física, você vai nadar, correr e pedalar no mesmo dia. Não é bem assim não. Não. Então, por exemplo, segunda, quarta e sexta eu nado e corro. Certo. Terça e quinta eu pedalo. Perfeito. Longas distâncias, né? Sábado eu corro, pedalo, ou eu nado, pedalo, eu misturo um duatlon. Faz um duatlon. Isso. E no domingo a gente faz um ciclismo um pouquinho mais 3, 4 horas. Então você
Pratica atividade física todos os dias. Hoje, assim, é muito difícil eu não praticar um exercício. Inclusive, é até uma sugestão, que é a questão da musculação. Então, o que eu não tinha muito hábito antigamente, hoje eu coloquei também como prioridade. Cuidar da massa muscular. Porque eu sinto que meu corpo ele precisa desse cuidado para Uma manter o restante. Uma coisa que nem todo mundo sabe é que quando você exige muito de atividade física, igual a sua no triatlon, por exemplo, se você não está bem nutrido, o corpo busca a massa muscular. Com certeza. Aí você começa a queimar músculo. Com certeza. Então, com certeza... A média que você gasta de treino todos os dias é de quanto tempo? 2 horas. Aí, ó, pra você que tá aí pensando que não dá... Fazer um triatlozinho. Eu tô falando de quem faz 2 horas de treino por dia, gerencia 2 faculdades, grandes faculdades, e uma clínica de saúde. E ainda 3 filhos. Nossa, Pelo amor de Deus. E falando nisso, vamos falar sobre gestão? nossa, ele Podemos. Tá eu tava ansioso trazer alguém aqui pra falar desse negócio de gestão. Tem um pessoal ali coçando a cabeça, já não sei se a bateria das coisas vai durar, mas... Então vamos lá, gente. Ítalo, você administra uma clínica de saúde durante muito tempo, né? Antes de entrar na parte da administração das outras. Como é que é administrar? Quais são as maiores dificuldades que você enxergou na gestão de uma clínica de saúde, voltada para a área da saúde? Você teve alguma coisa que você conseguiria pontuar para mim? Não, cara, isso aqui realmente é muito difícil é chato de fazer, mas tem que ser feito. Na verdade, hoje, quando você fala de gestão de clínicas, é gestão no geral. Então, seja no que você for fazer e gerir. Mas eu acho que a questão da modernização da tecnologia, da inovação, né, esse dia a dia e essa evolução, ela está vindo muito rápida e, ao mesmo tempo, um tratamento humanizado. Então, nada adianta se falar de processo se não tem boas pessoas por trás. Então, eu até falo muito que antes dos bons processos e do processo, existem pessoas. Perfeito. Então, eu acho que os grandes desafios, né, não é nem dificuldade, mas os desafios nossos, é trazer isso para a realidade onde a gente traz a inovação, a tecnologia, mas ao mesmo tempo a gente torna o processo também humano. Perfeito. A gente estava conversando aqui nos bastidores, né? Você montou uma grade curricular dentro da sua faculdade, né? Sobre gestão de clínicas, né? Sentindo a dificuldade que a maioria dos profissionais liberais da área da saúde tem na hora que vai para gerir uma clínica. Quais são os maiores erros que esses profissionais cometiam na sua visão? Assim, eu acho que quando você fala em gestão administrativa, é aplicar os processos. É a capacitação deles, né, para poder determinar os processos, né, aplicar ali no dia a dia os processos. Mas quando você fala uma questão interessante, mas quando você fala até do financeiro, uma gestão financeira, é a confusão patrimonial muitas vezes. Você trazer a casa para dentro do trabalho e o trabalho para dentro da casa, né? Essa tradicionalidade antigamente, porque o profissional da saúde muitas vezes ele era autossuficiente. Então ele não precisava preocupar com isso tudo. Perfeito. Então hoje eu acredito que quanto mais o profissional ali ele tirar tempo para poder se capacitar a nível de gestão, na verdade ele não dá 2 passos para trás, ele está dando sempre passos largos para frente. Perfeito. E melhorando a questão do tempo, né? A gestão do seu tempo. Com certeza. Eu acho que a gestão cabe em todos os lugares, né? Seja na área profissional, na área familiar, na área da saúde, né? Então acho que cabe em tudo. Então uma pergunta que eu gostaria de fazer aqui, que eu já acompanho muito na rede social, ele estimula muito os alunos da faculdade a prática de atividade física. Então eu vejo que você faz corrida, estimula os esportes na própria faculdade. Isso. Você já está enxergando que esses alunos, esses alunos da sua faculdade, lá fora, a hora que eles saírem para o mercado, eles vão precisar de muita saúde para a área que eles vão atuar? Para encarar a diversidade que o mercado nos exige. Mas eu acho interessante assim, a gente consegue, eu falo que o exemplo que eu dou muitas vezes, isso me traz uma motivação pessoal, é que eu não interfiro apenas no meio familiar. Eu consigo, por onde eu passo, mostrar que é possível. Então, seja com os colaboradores, seja com os alunos, né, aquele contexto. Mas é um desafio, porque hoje
as redes sociais, né, a questão da comunicação, ela te exige um tempo, às vezes mal gasto, e aí você esquece de alguns aspectos. Mas hoje eu consigo transmitir isso com aspectos práticos para os alunos, que isso vai fazer a diferença na vida deles. Então, qualquer, inclusive, conversa, não só nas redes sociais, quando eu amplifico esse exemplo, mas no dia a dia eu vou mostrando para cada um. E detalhe, hoje, o que eu faço? Independente do horário, se for 1h, ou às 14, ou às 17, Perfeito. eu surgiu um tempo, eu tento aproveitar o máximo possível. Eu saio para correr. Quando eu não corri, eu saio para correr. Bacana. Então eu chego, tomo banho, por mais que eu vou às vezes ali à noite, né, trabalhar e continuar o trabalho, então independente, porque eu mostro que não adianta só trabalhar. Isso eu tenho exemplo dentro de casa, meu pai nunca fez exercício, minha mãe também não. Então ele tem que entender que aqueles 5 fatores, né, que eu costumo falar, que é o físico, mental, intelectual, emocional e espiritual, ele tem que estar ali em equilíbrio. Então nada adianta você trabalhar muito, porque sua saúde vai ter problema. Perfeito. Então quando você para fazer um exercício físico, ali está contribuindo nas demais atividades que você está exercendo. Então hoje, o lugar que eu tô, eu pego um tênis, saio e vou correr, independente de qualquer coisa. Perfeito. Então, assim, você acaba identificando que para você ter uma eficiência no seu trabalho, você precisa ter uma eficiência na sua vida pessoal, na sua saúde. Com certeza. Isso, hoje a gente você compararia assim, o gestor, para ter um nível de eficiência que você tem. Eu não estou falando de gerir uma empresa, estou falando de gerir 3 empresas ao mesmo tempo. Isso, poucas pessoas conseguem fazer isso. Você relaciona isso à sua capacidade física e mental, em termos de o quanto você cuida da sua saúde, vem cuidando há um tempo, não foi de agora que você já cuida disso, para que você consiga atingir esse tipo de eficiência? Interfere diretamente em tudo que eu faço. Então, a atividade, já falei assim, em relação à disciplina, o hábito, né? Então, nas minhas decisões, a tranquilidade de poder decidir. Então, a paciência, a tolerância no dia a dia, né? Eu brinco a questão das toxinas, né? Ruins. Então, quantas vezes eu não fui pedalar 4 horas e nessas 4 horas, só eu naquele momento, eu pude refletir um problema e trazer a solução. Então, e isso vai me exigindo. Então, muitas vezes eu estou com um problema ou um estresse um pouco maior, eu vou para a atividade física para ela não só para eu poder descarregar isso, mas também para eu poder pensar alternativas naquela solução daquele problema. Perfeito. Então, o esporte ele é completo para poder trazer um bem-estar social gratificante aí todos os dias e me trazer eficiência. Eu costumo falar que nós, empreendedores, nós somos resolvedores de problema, né? O problema sempre vai existir. Se você não gosta de problema, empreendedor você não pode ser. Então seja empreendedor. É problema atrás de problema. Então você tem que se acostumar com isso e você tem que aprender a lidar com isso, né? Na verdade, você tem que gostar de ter problema. Se não gostar de ter problema, é um problema. É um problema. Então, você tem que estar ali para isso. E eu vejo, e eu falo muito, até para alguns alunos, né, roda de conversa, que na verdade são oportunidades. E quanto mais a gente faz, a gente movimenta, mais problema. Imagina, separado você gera problema. Imagina quando movimenta muito. Né? Então, isso a gente tem que estar preparado e tem que gostar de problema. E eu acho que essa sensação de prazer de resolver o problema, eu vejo isso do meu lado. Parece que, nossa, resolveu isso aqui. Aí eu penso assim, meu Deus, quantos minutos a gente vai ter até chegar ao próximo? Então a gente já fica aquele looping ali. Mas isso é a vida do gestor, do empreendedor. Que aí vem um planejamento, seja estratégico ou momentâneo. Você tem que pensar sempre para frente. Você tem que ir ligando aquilo dali sempre. Eu costumo comparar muito ao triatlon que você faz, numa maratona, né? A vida de empreendedor
ela não é um sprint, né? Então não é uma corrida rápida que você corre, dá seu máximo ali, para e vai descansar. Não é isso. É o poder de você estar numa constância, né? E quanto mais você tem constância ali, resolvendo suas adversidades, porque a corrida é longa. Né? E ele fala isso pra mim. Às vezes eu vou querer acelerar com alguma coisa e fala assim, não adianta, não é assim, acalma. Acho que ele só volta a falar, cadencia, porque você vai cansar ali na frente. No seu tempo. E isso é o que mais acontece. São pessoas, seja na atividade física ou profissional. Eles dão um sprint final ali, ou no começo, né? E não dão conta de ter constância e durabilidade, né? Tempo a médio e longo prazo. Cansa, né? Na verdade, cansa. E você, se você gasta toda a sua energia no início, às vezes você não atingiu o local onde você quer chegar e já cansou. E aí é onde muitas pessoas desistem. Né? E é interessante trazer um paralelo que as pessoas, não é a posição que tem um ciclo, são as funções, são as ações que há um ciclo. Por quê? Por conta da evolução. E graças a Deus é assim. Porque aí eu até falo, uma coisa que está perfeita hoje, daqui 6 meses não vai estar. E vai ter que melhorar o processo. Então as pessoas têm que estar adaptadas a isso, a essas mudanças. Ainda mais nessa velocidade que a gente anda em termos de tecnologia, né? Com inteligência artificial vindo aí. Então, já chegou, na verdade, está em franca evolução e ela evolui muito mais rápido do que a gente. E aí daquele que não absorver e entender que isso é uma realidade e que eu acredito que é até uma discussão um pouco maior, mas que toda ela realmente vem para complementar, não para substituir. As pessoas têm que entender. E aí eu falo para vocês um desafio nosso em termos de educação, porque por mais que da educação precisam surgir novos temas, né, evoluir, mas há ainda um preconceito muito grande. Isso é uma coisa que a gente estava conversando nos bastidores, que é um desafio muito grande para vocês da área da educação, né, Ito? Então, assim, você trabalha com milhares de profissionais aí que vão ser jogados no mercado a cada 6 meses, né? E você faz uma programação hoje para 6 meses, às vezes a tecnologia ou as informações já mudaram, né? Então você tem que estar antenado e modificando a sua estrutura de ensino a todo momento. A metodologia tradicional, onde o professor, os alunos olham, né, a nuca do próximo ali nas carteiras do qual a gente passou, ela existe, vai existir sempre, mas ela é uma parte do processo. Perfeito. Então hoje você tem que colocar, e quando a gente fala de problema, fazer com que o aluno tenha acesso ao máximo de problemas possível, né? Na prática, hoje tem áreas que eu não analiso onde formou, eu analiso os projetos que desenvolveu. Perfeito. Então o que você já fez na prática? Então eu não preciso saber onde se foi EAD, presencial, qual que é a sua formação, mas eu preciso saber o que tem na prática. Isso é uma mudança que, escutando de um dono de faculdade, isso me tangibiliza muito o que eu já venho pensando há muito tempo. Há muito tempo atrás a gente, formei na faculdade tal, formei assim, já era suficiente para você arrumar um bom emprego. Hoje não. Hoje isso é a base mínima que você deve ter. Você tem que ter. Não pode achar que o ensino superior ou a educação, seja em qualquer nível, ela não é importante. Ela vai ser sempre importante. A base, né? Mas o aluno ele tem que entender e olha que é interessante, porque hoje a gente tem aluno no ensino fundamental médio que tem milhões na conta. Porque hoje uma profissão é ser youtuber. Perfeito. Então, quando às vezes você pergunta para o filho, o que você quer ser? YouTube. Videomaker, youtuber, né? Então isso a gente tem que aceitar, tem que adaptar, né? Tem que trabalhar essas ferramentas, né? Melhor, e a questão da atualidade, quando eu falo as maiores empresas do mundo hoje na área de tecnologia. Perfeito. E foi criado de 20 anos, 15 anos para cá. Então a tradicionalidade do ensino, quando você fala tradicionalidade do ensino de carteiras, a empresa quando coloca na fachada 60 anos de tradição, o que isso vai agregar hoje? Vai às vezes prejudicar, porque você está implementando os seus colaboradores que 60 anos de história vem fazendo aquilo.
Mas hoje não vai dar certo. Não é isso. As coisas No mudam. entanto, que eu falo muito a questão da experiência. Quando uma pessoa de 70, com total respeito, chega, me escuta que eu sou experiente. A experiência válida, né? A experiência que a pessoa passou. Perfeito. Mas hoje qual que é a experiência tecnológica dessa pessoa? Perfeito. Então hoje não é um ramo, né? Não é simplificado como era 30 anos atrás. Quando eu falo quando eu nasci em 83, isso tem 20 anos para cá. Então a gente antigamente comprava um telefone, comprava uma fazenda, comprava um lote, uma casa, um apartamento. Então como isso não mudou, né? Você trabalha hoje muitas vezes não em cima de computador. Você pega um celular e você trabalha, você monitora os indicadores, planilhas, você faz o que você quiser, paga, né, GPS. Hoje é muito diferente da nossa época, né, Ítalo? Na nossa época era no livro mesmo, né? Hoje você pergunta ali e o GPT te responde. E aí eu pergunto para você, essas pessoas que estão nasceu de 10 anos para cá, celular, ele não entende que tem 10 anos para trás que surgiu assim com muita eficiência. Ele acha que aquilo lá já tem anos. Mas como é que eu lido? Como é que meu pai lida com 74 nessas gerações, nessa transformação? Então isso a gente tenta trazer, inclusive, para dentro da faculdade, mostrar para os alunos que são as experiências, né, em várias áreas onde eles têm que provar isso para poder sair para um mercado de trabalho que ele seja mais dinâmico. Mas a gente percebe hoje algumas inseguranças. É interessante você, Fernando, e a Carol poder mostrar isso para os alunos, inclusive da área da saúde, mostrar que o profissional ele não é aquele que vai, eu vou formar, vou sentar na cadeira, vou esperar as pessoas. Isso já mudou, já há muito tempo. Mas uma das inseguranças que a gente pode amenizar durante a formação é trazer nesses aspectos práticos, é mostrar para eles que eles já têm que ir construindo algo. Quanto mais cedo começar a construção, mais melhor. E aí quando ele formar, que é a insegurança da grande maioria, pega a carteirinha do OAB, e agora? O que eu vou fazer? Por onde eu começo, né? Por onde eu começo. Mas essa insegurança, que é a questão do foco, muitas vezes ele fica focado na OAB, mas ele tem que focar no histórico, ele tem que focar em atividade, ele tem que criar oportunidades, ele tem que movimentar, ele tem que fazer parte de uma comissão da OAB, ele tem que se relacionar com bons advogados. Então são vários aspectos que orbitam naquilo dali que ele vai ter um sucesso. E detalhe, é um resultado natural. Perfeito. Então, lógico que a gente está em constante evolução, às vezes a gente também prioridade, se a gente quer ou não quer, né? Então tem alguns aspectos que tem que ser analisado, mas aquele aluno que está ali iniciando, acho que se ele conseguir ter essa percepção um pouco antes, e ele poder trabalhar isso, ele chega para o mercado mais bem preparado. Não, isso é muito importante o que ele está falando, que a faculdade, a Fasanha integra, né? Ele consegue entregar isso e já vem pensando nisso, né? Porque hoje não adianta você pensar que não vou fazer faculdade, que eu vou virar youtuber, que as coisas ficam muito mais difíceis se você não fizer faculdade. Você tem que ter uma base, e dessa base, se você tiver a amplitude, né, e o conhecimento para expandir, vai ser muito mais fácil para você, não é isso? E a responsabilidade nossa hoje como instituição não é só trabalhar a questão acadêmica, é trabalhar também a questão da empregabilidade. Perfeito. Então, quando eu chego, eu não posso pensar só em formar o aluno, eu tenho que pensar no mercado de trabalho. Então, muitas vezes eu participo não só no interior em Caldas Novas, mas em Goiânia, na cultura organizacional de uma empresa, onde eu sugiro ali, não só eu, mas toda uma empresa júnior, né, na área da psicologia, seja na nutrição, seja em qualquer área, ele interferir nisso para surtir bons efeitos. Então a gente agrega valor, não é simplesmente colocar o profissional qualificado, mas sim na questão do todo ali da empresa. Então a gente trabalha muito isso também dentro das empresas para poder, inclusive, valorizar o profissional. Valorizar. Vou te falar. O papo é muito bacana, passa rápido. E eu vou te falar uma coisa. Por mim, eu bateria papo com ele aqui o dia todo. 5 horas fácil. Né? Vamos tem muita coisa, bola? Vamos. Muita coisa para ensinar pra gente. Tu tem que treinar aí. Eu acho que nós vamos voltar mais uma vez.
Vamos, um bate-bola. Ítalo, bate-bola. Eu faço uma pergunta, você faz a outra? Deu começo. Então vai. Então vamos. Ítalo, conta pra gente aqui um hábito que você não abre mão. Exercício físico. Perfeito. Alimentação também, né? Porque ainda tem um looping ali. Que na verdade você tem que estar com uma boa alimentação. Não tem jeito. Faz o segundo também. Um esporte. Triatlo. Não tem jeito, né? Existe espaço hoje no mercado frenético que a gente vive hoje, uma evolução que a gente estava conversando sobre isso, constante, para um gestor com lentidão de raciocínio? Na verdade, seja ele lento ou ele parado, ele decresce. Então ele precisa estar em constância evolução para poder... É o lifelong learning. Sempre estar aprendendo para poder evoluir. Cochilou, o cachimbo cai. Já era. Dinheiro, saúde, família. Coloca isso em ordem para mim. Na verdade, assim, eu acredito que... eu acho que a saúde em primeiro lugar, lógico que eu queria colocar outro complemento que aí seria Deus, né, e a família, mas a saúde, você estando saudável, você transmite positividade no meio que você vive ali. Perfeito. E a questão do dinheiro é uma consequência. Perfeito. Costumo falar o seguinte, que existem 3 pilares que eu carrego para nossa vida aqui, que é saúde, família e dinheiro. Esses são os 3 pilares, mas e a base? Onde que fica esses pilares? Deus. Entendeu? Sem ele a gente não consegue. Não consegue. Conta aqui, o que o Ítalo de hoje falaria pro Ítalo de 15 anos atrás? Eu falaria, eu até Conselho. pensei no inverso. No inverso. Mas eu falaria, é o que eu falo para todos os alunos, a grande maioria, aproveite seu tempo melhor. Então, por mais que eu sempre fui muito eficiente, sempre fui muito ativo, eu acho que eu poderia ter aproveitado mais o meu tempo quando eu era mais novo. Você fala o aproveitar mais seu tempo, assim, se dedicar mais no que você tinha. Ter mais disposição, oportunidade de conhecer pessoas, né? Se relacionar de movimentar mais, network. de ter alguns desafios lá atrás, eu ter praticado ali, eu ter tido alguns desafios e ter feito, né, o que era para ter sido feito. Então, por mais que eu tinha muitas atividades, mas daria para fazer, então era melhor aproveitar o tempo melhor. Perfeito. Ítalo, deixa eu finalizar aqui. Eu queria que você deixasse um recado para quem está nos assistindo, né? Não sei se a gente olha para lá. Para quem gostaria de ser um gestor tão eficiente quanto você é. Nós estamos falando aí de gerir 3 entidades grandes, cada um com as suas particularidades, suas dificuldades, seus problemas para resolver. Quem quer seguir esse caminho, dá uma dica para eles. Eu acho interessante ter um termo que é utilizado, skill soft, que são habilidades comportamentais. Então, habilidades que elas sejam híbridas. Então, você que quer se adaptar melhor no mercado, você tem que estar disposto a mudar sempre. E uma habilidade que você tem numa área, aí eu trazendo para disciplina no esporte, disciplina no trabalho, é que você consiga transpor isso, você consiga nessa habilidade você trabalhar várias áreas. Perfeito. Essa questão da adaptação já é dos ancestrais, né? Quem sobreviveu foi quem conseguiu se adaptar. Com certeza. E hoje o mercado não é diferente. Com certeza. Nossa, foi bacana. Ótimo. Aprendemos muito. Ainda temos muito mais para aprender, né? Ítalo, deixa aqui conosco o seu Instagram. Fala aí, porque tem muita gente que está escutando. @Ítalo O Castro. @Ítalo O Castro. Então, para quem está nos assistindo, tá aqui o Instagram dele. Segue que tem muita coisa bacana lá. Muito esporte bacana, muita dica de saúde, muita dica de gestão. O Ítalo é um cara fantástico, hein? Prazer, meu amigo, te receber aqui. Fernando. Seja super bem-vindo sempre. E como aqui tem pouco tempo, a gente vai gravar outras vezes contigo. E vamos trazer a Mariela também. E infelizmente a gente encontra nesse momento. Mas eu acho que também uma questão que aí é um problema nosso e do dia a dia é poder tirar tempo para poder encontrar mais com os amigos. Perfeito. Porque nesses momentos que a gente aprende e que a gente ensina para os nossos filhos,
em relação dessa afetividade, né? E de que a gente não consegue, não só, não pode dar o sprint, mas você tem que ser constante, mas também sempre em conjunto. Então, sempre com outras pessoas. Eu, para poder praticar esporte, eu tenho que ter um bom nutricionista, um bom médico ao lado para poder me dar sustentabilidade. Ah, fantástico. E anda com pessoas boas que você será sempre, bom também. Você vai longe, tá? Quer falar mais alguma coisa? Muito obrigada, tá? A gente ficou muito feliz aqui de ter você aqui, de passar um pouquinho da sua experiência pra gente. Tentamos aprender um pouco. Vou tentar começar um pedal, uma corrida. Vamos na corrida. Tentei colocar ela no tênis esses dias, mas ela correu fora do tênis. Só fica no crossfit aí. Pra você que tá aí nos assistindo, então, assista isso, mande pra alguém, compartilhe, manda pro pessoal que quer saber um pouquinho mais de gestão, quer saber um pouquinho mais de saúde, como ter eficiência, tá? E aguarde os próximos episódios que tem muita coisa boa vindo, não é isso? Isso aí. Muito obrigada, gente.